Está no ar o programa Conduzindo a Cristo, uma palavra de fé e esperança. A apresentação, Diácono Vancler e Diácono Valdelir Dias. Realização, Departamento de Evangelismo Conduzindo a Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez queremos te agradecer por estarmos, Senhor, no estúdio desta rádio, para realizarmos mais um programa Conduzindo a Cristo, Senhor. Ó Deus, que nesta noite, Senhor, tu possas, Deus, através das ondas deste rádio, alcançar vidas e corações, Senhor. Porque o intuito deste programa é levar uma palavra de fé e esperança para aqueles que necessitam, Senhor, de ouvir algo da tua parte. Deus, visita cada ouvinte agora, Senhor, que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus. Amém e amém. Quero cumprimentar a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus, que estamos, para a glória de Deus, realizando mais um programa Conduzindo a Cristo. E nesta feita, temos a honra hoje, da presença conosco aqui nos estúdios do pastor Rogério, da Assembleia de Deus ali do Japão, em Araruama, está nos dando a honra da sua presença. E desde já, eu quero, deixar o pastor saudar aos amados ouvintes. Amém. Também quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Costa do Sol, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E quero dizer para o Diácono Dias, presbítero Vancler, que a honra é minha, aceitar o convite dos amados e poder estar nesta noite transmitindo um pouco da palavra de Deus ao coração daqueles que verdadeiramente necessitam desta mensagem. Glória a Deus. A gente fica alegre, sabendo e conhecendo o pastor Rogério, sempre na sua humildade, Isso é muito importante. Meu companheiro, Diácono Vancler, presbítero Vancler, melhor dizendo, conosco. Amém. Também nos dando a honra. Amém, Dias. Para nós também é sempre uma satisfação muito grande, porque sabemos que o mundo agora está festejando uma festa da carne, uma festa que para muitos, já nesse momento, para muitos não faz nenhum sentido, E nós estamos aqui vivendo uma festa espiritual. Com certeza há pessoas nos ouvindo nessa hora, pessoas que estão se sentindo fora d'água, Eu gostaria desde já dizer que realmente isso não foi feito para você. Amém? Eu te convido a você participar da festa espiritual. Sei que você que está vivendo aí, apesar dessa aparente alegria, desse aparente festejar, Você que na verdade está vivendo um momento de tristeza, de angústia, Venha para cá, venha para o outro lado, o lado da luz, e você terá a alegria da salvação, da vida eterna, independente de festa, dos prazeres da carne. Você também que se encontra enfermo, doente, Mas fique tranquilo, no final aqui teremos a oração da fé, e nessa oração da fé o Senhor pode restabelecer a sua saúde. Então eu desejo cumprimentá-lo com a gloriosa paz do Senhor Jesus, e que essa paz que nós sentimos aqui, independente das festas, ela possa te alcançar aí do outro lado do rádio também, e que Deus venha te abençoar poderosamente nessa noite. Amém. Você, amado ouvinte, você talvez esteja no seu âmbito de trabalho neste momento, com o seu radinho ligado. Deus tem uma bênção para você. Talvez você esteja encarcerado e o seu radinho esteja ligado agora. Talvez você esteja enfermo. Aí no seu leito de hospital você está com o seu rádio ligado. Saiba que Deus tem uma bênção para você nesta noite. Bom, estaremos agora entrando no primeiro bloco do nosso programa, Cujo quadro é A Bíblia Responde. A Bíblia Responde. Amém. Antes de passarmos aqui para o nosso quadro, eu gostaria de deixar o nosso telefone aqui da rádio. Você pode entrar em contato agora. A sua dúvida pode virar tema deste quadro. Você pode ligar aqui para o 2665-419 e o 2665-7586. Pedido de oração, dúvida acerca das questões espirituais, religião, da Bíblia, Será um prazer atender o nosso amigo ouvinte. Também você pode nos conhecer melhor através do site, o www.conduzindoacristo.com.br. Ali, inclusive, tem as gravações dos outros programas. Você pode estar ali acessando aquele dia que você não pôde assistir totalmente, e ali você tem
né, você pode escolher os programas que já passaram por aqui. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui com o pastor Rogério, né, do Japão. Ele não é japonês não, irmãos, é do bairro aqui do Japão, né, um homem de Deus, e isso basta, né? E o demais os irmãos vão provar agora aqui nesse quadro. E da Bíblia Responde, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que sempre acompanhou a humanidade, né? Uma palavra tão pequena, mas que tem uma força tão grande, né? Vamos estar estudando sobre a fé, né? Comentando aqui sobre a fé. Eu gostaria de, pastor Rogério, que o senhor já abordasse, já falasse, comentasse alguma coisa, né? Nos explicando o que é a fé. Amém. Mais uma vez eu saúdo a todos os ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor e quero já, nesta oportunidade, colocar aqui a definição da palavra fé. Primeiro no contexto do dicionário Aurélio, certo, e depois no contexto bíblico. Segundo o dicionário, fé é uma crença religiosa, um conjunto que envolve dogmas e doutrinas que constituem um culto. Também pode ser vista como uma crença, uma confiança, ou uma firmeza na execução de uma promessa ou compromisso, que não está errado. A fé, no contexto secular, envolve todos esses pontos, mas eu quero explicar que a fé é muito mais do que isso. No contexto bíblico, em Hebreus capítulo 11, o escritor coloca que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Tanto que o escritor diz que por ela, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. E pela fé, nós vemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então a fé vai muito mais além do que a nossa lógica. Vai muito além do que diz o dicionário, né? Pastor, seria correto então afirmarmos que essa fé que o senhor explicou segundo o dicionário Aurélio, né? Seria uma fé natural ou não? Sim, a fé, no contexto do dicionário, ela está mais voltada para o lado natural. O que consiste em a fé natural? É crer naquilo que se vê, aquilo que nós vemos. Um exemplo, fé natural. Eu tenho essa fé, eu estou lhe vendo. Aquilo que está ao alcance dos meus olhos, isso é constituído fé natural. Naquilo que eu posso pegar, naquilo que eu posso ver, naquilo que eu tenho a certeza absoluta da sua existência. Isso é uma fé natural. Essa é correto. Então talvez seja por esse motivo que tantas pessoas, né, elas se prendem a amuletos, a coisas desse gênero para poder... essa não é a fé de Deus, a fé bíblica, né? Essa é uma fé humana, vamos colocar assim, não é isso? Positivo. No seguinte significado: todo ser humano, ele tem sede de Deus. Só que o nosso Deus, ele é invisível. O Deus, ele foi humanizado, materializado na pessoa de Cristo. Mas o Deus, ele é invisível. Então, como o ser humano tem sede de Deus, ele começa a criar, através da fé natural, como você acabou de dizer, presbítero Vancler, amuletos. Aí começa a crer em coisas que estão diante da sua visão, como uma rosa que pode ter poder para lhe abençoar, ou até mesmo uma imagem... pé de coelho, figa, trevo de 4 folhas, ferradura de cavalo, né? Isso. Agora, essa fé natural, Deus se agrada desse tipo de fé? Bem, segundo os escritores hebreus, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus não se agrada da fé natural, porque a fé natural consiste em crer naquilo que vê. E quando Jesus, conversando com Marta, ali ele operou um grande milagre, a ressurreição de Lázaro, ele disse para Marta: Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então a fé que agrada a Deus é a fé sobrenatural. É a fé que não vê.
Essa fé que tem que ver, nós vemos também no caso de Tomé. Gostaria que o senhor comentasse aí, né? Sim. Né? Parece que Jesus não gostou muito daquela postura de Tomé a respeito da ressurreição de Jesus. Tomé não acreditou muito, ele quis ver. Positivo. Jesus é ressuscitado em corpo glorificado e ele chega na casa onde seus discípulos estavam escondidos. E ele entra com a porta trancada. E ali os discípulos ficam maravilhados por ver Jesus ressuscitado. Só que Tomé não estava presente. E quando Tomé chegou, Jesus já tinha se retirado. E os discípulos falaram: Tomé, acredita, não é quem estava aqui. Tomé quem? Jesus. Aí ele: não acredita, eu só acredito se eu tocar na mão e do lado. Se eu tocar, é a fé natural. Eu vou crer. Aí 8 dias se passaram. Jesus volta na casa onde os discípulos estavam, e nessa feita Tomé está presente. Aí Jesus, para exercer no coração de Tomé a fé sobrenatural, fala: Tomé, toca aqui, porque você falou que eu era um fantasma, um espírito. Vê se o espírito tem carne e osso. Quando Tomé tocou na mão e do lado de Jesus, ele caiu de joelho e falou: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, naquele momento, Tomé começou a crer no sobrenatural. E Jesus falou: bem-aventurado o que não viu, mas creu. Ou seja, ele está falando da fé sobrenatural. Ou seja, feliz ou bem-aventurado, né, aquele que não vê. Então, essa fé que tem que ver, essa fé que você tem que tocar, que você tem que olhar, para aquele... É chamado até de ponto de contato, né, em algumas religiões, Isso. Não é isso? Geralmente nas religiões afros, brasileiras, no espiritismo, tem sempre um ponto de contato. Ponto de contato. Isso. Né? Que tem que ter algo material para poder entrar no imaterial. Parece que quer dar uma força, uma ajuda, Isso. Uma alavanca para a pessoa crer, né? E o senhor poderia também comentar, tem um texto de Hebreus aí que a fé é a certeza das coisas que... não se vê, com certeza. Né? Como está escrito aqui aos Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, a fé, ela vai além da razão humana, ela vai além da lógica. Até usando o texto aos Hebreus, o escritor fala que os mundos foram criados pelo poder da palavra. Existe uma teoria, se é teoria porque não é comprovada, do evolucionismo, que o mundo surgiu de uma grande explosão, chamada Big Bang. E isso nós sabemos que não é certo, não é correto. Por quê? Essa teoria é contestada. Porque, segundo os estudos, explosão, ela não cria, ela destrói. Se fosse assim, eu ia comprar uma banana de dinamite, ia explodir no meu quintal para surgir um carro zero, para surgir uma casa. Então, explosão, ela não constrói, ela destrói. E o escritor falou que tudo foi criado pelo poder da palavra. E palavra não se vê. Uma vez eu vi um pensador, né, ouvindo essa afirmativa que o mundo foi criado através de uma explosão. Ele também afirmou que o dicionário foi obra de uma explosão numa gráfica tipográfica. Seria a mesma coisa, crer que o mundo foi derivado de uma explosão do Big Bang, como é chamado, né, dentro da ciência, era o mesmo que crer que o dicionário ele é derivado de uma explosão numa tipografia, né? Seria a mesma coisa, uma coisa sem lógica. Então, pastor Rogério, essa fé natural, todo ser humano tem esse tipo de fé? Já Sim. Nasce com esse tipo de fé? Sim, isso é do âmbito humano. Do âmbito humano, né? Com certeza, todo ser humano tem a fé natural. Ele tem que ver para crer. Tem até pessoas que usam esse termo: eu só acredito vendo. Está exercendo a fé natural. Na questão da salvação, essa fé ajuda ou não influencia em nada? Não, a salvação é pela fé sobrenatural, pois o escritor aos Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé natural, ela não contribui na nossa salvação, a não ser se nós crermos naquilo que é impossível. Um exemplo: nós estamos aqui, nós não vimos Jesus morrer na cruz, nenhum de nós vimos, há quase 2000 anos atrás, mas nós cremos. E nós cremos através de quê? Da palavra. A palavra nos diz isso, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então é uma fé sobrenatural. Tanto que tem arqueólogos, historiadores que querem comprovar
que Jesus continua morto. Mas até hoje não acharam o seu corpo, porque ele ressuscitou. Agora, pastor, essa fé sobrenatural, que é você crer no que você não vê, você ter aquela certeza, como dizem em Hebreus, né, certeza naquilo que você não vê. Agora, sabemos que o Espírito Santo, ele é um agente, né, que ativa essa fé, né? Então ele nos ajuda também a crer no sobrenatural, não é isso? Com certeza, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e ele trabalha na mente e no coração humano para poder exercitar essa fé. E boa colocação do irmão presbítero Vancler acerca do Espírito Santo. Nós não vemos ele, mas sentimos. Aí alguns cientistas falam, então isso é surreal. Não, o Espírito Santo é real. Um exemplo, eu estou sentindo aqui o ar, estou respirando, nós estamos respirando. Nós não estamos vendo, mas ele é real. Nós precisamos do oxigênio para sobreviver. Então eu creio que até por esse elemento da natureza, o ar, nós podemos entender acerca da fé sobrenatural. Não tem como se engarrafar, vender ar. Não tem como eu pegar no ar e fazer ele se tornar uma matéria visível. Mas eu sei que ele está aqui. Se faltar o ar, nós vamos morrer. Até o Dias, certa feita, ele trouxe uma ilustração aqui de uma professora de ciências, né, Dias? E ela dizia que só acreditava naquilo que ela via. Naquilo que ela via. Então ela disse, olha, eu não posso crer em Deus porque eu nunca vi Deus. Aí aquele menininho levantou, ele era crente na aula, e ele disse o seguinte, professora, a senhora também não tem cérebro. Ela falou assim, como assim? Como que não tem cérebro? Eu falei, eu não estou vendo o seu cérebro, né? Então, a gente vê que, gostaria que você comentasse mais sobre, então, o que é essa fé sobrenatural? A fé natural é isso que você já explicou, é você ter uma esperança ou aguardando aquilo que é provável, aquilo que é palpável, né? Por exemplo, a pessoa abre um comércio, ele tem aquela fé que vai vender, e a pessoa estuda acreditando que vai passar na faculdade, a pessoa ela vai trabalhar crendo que no final do mês ela vai receber. É uma fé dentro de uma lógica, dentro de uma perspectiva natural, normal do ser humano, né? Dentro das prerrogativas que pode ou não acontecer. Mas e essa fé sobrenatural, que sai do campo do natural? Gostaria que você comentasse sobre o que é essa fé. Amém. A fé sobrenatural, ela vai além da razão humana e além da lógica. E quando fala de fé sobrenatural, eu gosto de citar uma passagem da Bíblia Sagrada. São inúmeras passagens, porque só acredita na Bíblia quem tem fé. Até essa professora que falou que só acredita no que vê, então há um equívoco. Então ela não acredita no ar, que eu acabei de falar que o ar a gente não vê, mas sente. E outras coisas que a gente não vê, mas sente. Então, voltando aqui para o contexto da fé sobrenatural... O próprio frio, calor, né? Isso, a gente não vê. São sensações térmicas que a gente não vê, mas sente. Então nós vemos aqui sobre a fé sobrenatural. O texto que eu gosto é de Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia. Jesus chega em Betânia, Lázaro está sepultado há 4 dias. Jesus começa a confortar o coração de Marta e Maria, levando a palavra dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Mas Marta, ela tem uma fé até limitada. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela tinha uma fé, só que era uma fé limitada, uma fé mais voltada para a razão, porque ela já tinha visto Jesus operar milagre. Mas quando ela viu que Lázaro estava morto, ela falou, agora não tem mais jeito. Jesus, vamos lá, onde colocar o defunto? Quando chegou lá, Jesus fala, tira a pedra. Aí Marta toma a palavra, Senhor, já cheira mal, já de 4 dias. Ela entrou para o lado da lógica, mas a fé sobrenatural vai além da lógica. Aí Jesus dá uma injeção de ânimo e de fé naquela mulher. Eu não já te disse, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Quando tirar a pedra, Jesus, ele ora ao Pai, e quando ele olha para dentro do túmulo, ele libera uma palavra. Ele não usou contato. Ele não mandou colocar lá um trevo de 4 folhas, um pé de coelho, uma figa. Uma nota de $1 na carteira. Isso, uma toalhinha, um copo d'água, uma rosa, não. Ele liberou uma palavra. Lázaro, vem para fora. E o que me chama a atenção, Diácono Dias e Presbítero Vancler, e ouvintes deste programa, é que Lázaro, a sua matéria estava ali, mas o seu espírito não estava no mundo dos mortos.
lá no seio de Abraão. Quando a palavra de Cristo foi liberada, a palavra dele atravessou o mundo físico, o mundo material e entrou no mundo espiritual. A Bíblia já não diz, mas numa conjectura eu acredito que quando Lázaro ouviu a voz de Jesus, ele deve ter falado assim: não posso mais ficar aqui, porque o meu amigo está me chamando. E ali Lázaro voltou automaticamente, o espírito que também nós não vemos, entrou na matéria que nós vemos e Lázaro saiu ressuscitado. Essa é a fé natural, é sobrenatural, é crer no impossível. Até eu quero deixar já uma mensagem aqui para os ouvintes, que se você já perdeu a fé, a esperança, se você crê em Jesus Cristo, o milagre acontece na sua vida. É pela fé. Não precisa usar a fé natural, ponto de contato. É só crer no impossível, é crer no milagre. Deus, nós não conseguimos vê-lo, mas nós sentimos Deus. E também na fé sobrenatural, o que estimula essa fé é a palavra de Deus. É a palavra que vem liberada ao nosso coração e palavra de ver. A não ser se escrever. Se escrever, a palavra se materializa. Mas o que eu estou falando, os ouvintes aí não estão vendo a letra A, a letra B, a letra C. Então, se eu tenho que crer, eu tenho que ver para crer, então eu vou acreditar que todo ser humano é mudo. Porque a gente não vê a palavra sair literalmente da boca. Ela sai em forma de som, mas sai invisível. E essa é a fé sobrenatural, é crer nesse invisível, nesse impossível. Pastor, muito bem. Vou fazer uma pergunta que talvez seja um pouco difícil, né, de responder, mas cabe. Tem um Diácono Dias aí para ajudar aí. Mas é importante, né? É importante estar dentro desse assunto aí. A fé sobrenatural, né, é crer no impossível, né? Correto? Foi dito aí muito bem explicado. Agora, e pessoas que através de como foi falado aqui, ponto de contato, né? Crendo em alguns pontos de contato, e nós vemos em algumas religiões que foge aos padrões bíblicos, né? Poderíamos chamar pessoas que fazem assim, com atitudes assim fora da lógica, né? Pessoas que caminham aí, sobem, fazem sacrifícios tremendos, né? Chegam a retalhar o corpo e tudo. Isso também é uma fé natural ou seria até um grau de fé mais elevado, mas de uma forma errada? Como que a gente pode distinguir o que é fé, o que é fé natural da fé natural, nesse aspecto de pessoas que materializam a sua fé, mas dessa forma, né? Alguns praticando até certas loucuras em nome de uma fé, né? Vemos pessoas até que se matam, né? Lá no Oriente Médio e tal. Isso seria uma fé o quê? É uma fé natural, errada, é um grau de fé, como disse o Aurélio aí, que eu sei que você, né, explicasse isso. Amém. Nesse contexto que o irmão acabou de falar, dessa fé de pessoas praticarem autoflagelação, não é isso? Isso. Caminhar quilômetros e quilômetros a pé em troca de um favor divino, essa fé eu já enquadro ela em outro tipo de fé, porque na verdade eu estou falando da fé natural e sobrenatural, mas existe outros tipos de fé. E nesse contexto eu enquadro na fé ignorante. Que fé ignorante seria essa? Não estou dizendo que a ignorância nesse sentido é de ignorar. Ou seja, pessoas que ignoram o poder de Cristo. Eu não preciso... Não conhece, né? Não conhece, só conhece Jesus de nome, mas não tem aquela intimidade com Ele. Então, por essa ignorância, a pessoa acha que trazendo sofrimento para o seu corpo, vai alcançar um favor divino. Mas o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele profetizando, ele falou que ele, Jesus Cristo, levaria sobre ele todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, quando uma pessoa ela pratica esses rituais de autoflagelação, começa a bater no corpo, chicotear, como pessoas de religiões... Até o homem, né? Bomba. Lá os muçulmanos, isso, achando...
acreditando que se explodir o corpo e morrer pela causa islâmica, quando chegar no paraíso vão encontrar 7 moças virgens. É uma fé ignorante, porque não conhece o poder de Cristo. Então, as pessoas, por um fanatismo religioso, até por um desespero, querendo algo que aconteça automaticamente, por não conhecer a fé sobrenatural de Jesus Cristo, pratica esses atos, que eu também considero como uma fé, mas uma fé ignorante. E Jesus ele deixou bem claro, né? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então, a fé, para ser sadia, ser correta, para ter o efeito, né, tem que ser como diz as Escrituras, para vir das mãos do Divino Mestre. Eu gostaria, pastor, que você, né, desse uma palavra final, um fechamento aqui nesse quadro, né? Dando uma palavra final para o nosso ouvinte aí a respeito de fé. Amém. Aqui, para fechar nesse primeiro quadro, eu quero falar da fé que está em Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então a fé sobrenatural, ela está na pessoa de Jesus. Não precisa você olhar para um ponto de contato. Não precisa você olhar para o que quer que seja, olhando para Jesus. E se você está passando um momento de desespero, de aflição, é só confiar em Jesus, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo falou, se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Jesus seria apenas mais um mártir, mas ele ressuscitou, ele rasgou o véu do templo. Então, todos que vão a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. E nós vamos a Jesus através de quê? Não é de ponto de contato, é através da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através da palavra. Tanto que Jesus estava na festa dos tabernáculos, está lá em João capítulo 7, ele se posiciona e começa a pregar da seguinte forma: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse rio de água viva, numa tipologia, representa alegria no Espírito Santo. Mas tem que crer em Jesus, como diz as Escrituras. Bem? E eu creio que essa fé, ela não vem do homem, é dom de Deus. A fé natural, ela vem do homem. A fé natural, ela vem do homem. O ser humano já nasce com essa fé. Agora, a fé sobrenatural, ela não vem do homem, é dom de Deus. E esse dom recebemos através da palavra. Então, que muito bom esse esclarecimento. E eu posso até classificar aqui para a gente encerrando esse quadro, né? Vamos ouvir logo um louvor, que existe a fé natural. Todo ser humano acredita que vai amanhecer vivo, acredita que vai trabalhar, a fé natural. Existe a fé errada, a fé ignorante, como foi dito aqui. As pessoas até expressam uma fé mais aguçada, mas é uma fé errada, uma fé que não condiz com o Criador. E existe a fé verdadeira, né? A fé verdadeira, a fé, como diz as Escrituras, a fé sobrenatural. Então que Deus abençoe. Tenha fé, meu amigo, que Deus, ele há de trazer à existência aquilo que não existe. Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Sobre a tempestade eu vou
mas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Conduzindo a Cristo. Ilustrações da vida. A ilustração de hoje tem por tema amor de pai e amor de Deus. Certa vez, um acanhado colono chegou à cidadezinha com a sua carruagem, puxada por 2 cavalos impetuosos. Parou em frente ao mercado, onde desceu do veículo, e quando estava amarrando as rédeas, os animais foram tomados de um grande susto, dando um grande salto. Eles começaram a fugir em um galope desenfreado, arrastando consigo o colono que a todo custo procurava retê-los. O homem tropeçou, caiu e agora era arrastado rua abaixo, ferindo-se gravemente em vários lugares. Por fim, os animais tropeçaram e caíram pesadamente sobre o corpo do homem. Os caminhantes que presenciavam essa cena hesitante e aterrorizante correram imediatamente em seu auxílio, e quando o removeram de debaixo dos animais, já estava moribundo. Perguntaram-lhe por que tinha arriscado tanto a vida pelos cavalos e sua carruagem. Ao exalar o último suspiro, disse: ide e olhai para dentro do coche. Olharam e viram ali seu filhinho, que tranquilamente dormia. Agora tinha ciência porque havia sacrificado a sua vida. Valeu a pena. Amado ouvinte, você que está com seu rádio ligado nos ouvindo nesta noite, assim fez Jesus. Ele se pôs no caminho da humanidade e procurou deter aquele que se esforçava por destruir a vida de muitos. Jesus teve o corpo moído e pregado na cruz, mas nos salvou da morte e da condenação eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Que Deus possa te abençoar. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Não foi amor, o céu não é não há estrelas no céu, as andorinhas não roubam paz. Se isso não for amor, o oceano tudo perde o valor. Se isto não for amor. Conduzindo a Cristo. Momento da palavra.
mais uma vez saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E neste momento eu quero ministrar a palavra de Deus em João capítulo 5, que conta uma das inúmeras bênçãos que Jesus distribuiu aqui na terra. Um dos inúmeros milagres que Cristo realizou. A Bíblia relata em João capítulo 5 que havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Mas em Jerusalém, próximo à porta da igreja, havia um tanque, chamado em hebreu Betesda, ao qual tinha 5 alpendres. E em uma determinada época do ano, um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que mergulhasse nesse tanque era curado de qualquer tipo de enfermidade. E a Bíblia relata que havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E Jesus, ele ia a Jerusalém, pois era festa. Mas Jesus propositalmente mudou o seu itinerário e passou no tanque de Betesda. E quando ele chega lá, ele vê aquela multidão e no meio da multidão um homem deitado em uma padiola, em uma cama, que estava com problemas de enfermidade, não tinha como se locomover até o tanque. E Jesus olhando para o homem falou: "Queres ficar são?" Ele: "Senhor, querer eu até quero, mas sempre vem alguém na minha frente e mergulha primeiro do que eu. Não tem ninguém para me colocar no tanque." Jesus, na mesma hora, olhou para aquele homem e falou: "Levanta, toma a tua cama e anda." E o moço levantou na hora. E eu creio que ele ficou maravilhado com este milagre. Ele não precisou entrar no tanque. E o que me chama a atenção nesta passagem é que aquele moço, ele dependia da caridade de alguém para colocá-lo dentro do tanque. Mas aquele tanque virou um centro de competição. Eu acredito que quando o anjo agitava as águas, um empurrando o outro: "Não, eu vou primeiro, não, deixa que eu vou." Ficou tipo uma competição. E aquele moço não tinha ninguém por ele. Ou seja, se você continuar esperando no homem, você vai ficar prostrado. Mas se você esperar aquele que é autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o milagre vai chegar na sua vida. Aquele moço não conhecia Jesus. Ele não conhecia, tanto que ele foi curado. Ele pegou a cama e foi até o templo, porque o sonho dele era chegar no templo e adorar. E quando ele chega no templo, ele é repreendido pelas autoridades religiosas. "Moço, hoje é sábado, você não pode carregar a cama." Eles não se preocuparam com o milagre que Jesus realizou. Eles se preocuparam em guardar uma tradição da lei mosaica. Hoje é sábado, não pode carregar a cama. Quem mandou você fazer isso? "Ah, eu não sei quem é não. Só sei que chegou um moço lá e liberou uma palavra. Ele falou: "Levanta, toma a tua cama e anda, e eu estou curado." Jesus chega no templo e fala: "Moço, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior." Então eu quero dizer para você, amigo ouvinte, que se você no milagre, Deus, ele tem poder de realizar na sua vida. Não precisa aqui você ficar na fila do tanque, como muitos têm ficado, procurado ponto de contato, um amuleto para receber um milagre. Outra coisa que me chama a atenção: o anjo só agitava as águas, mas não colocava ninguém dentro do tanque. Outra coisa que me chama a atenção aqui também, que aquela multidão estava de olho no tanque. Jesus chegou ali e eles não mudaram o foco da sua atenção. Eles continuaram com a fé natural no tanque. E Jesus estava ali, presente. Se eles crescem em Jesus, o Filho de Deus, se eles tivessem largado o tanque e olhado para Jesus e pedido socorro, Jesus teria curado todos. Porque ele mesmo falou: "Todos que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora." Ele está falando no âmbito da salvação. Mas aqui nós acreditamos também que se aquela multidão largasse o tanque e fosse a Jesus, todos seriam curados. Mas eles continuaram com o olho no tanque. E aquele tanque se tornou uma competição. Eu creio que um empurrava o outro. Quando o anjo agitava a água, um queria passar à frente do outro, um querendo tomar o lugar do outro. Ali estava prevalecendo um egoísmo. Mas Jesus, ele veio salvar e buscar a todos que se encontram perdidos. Jesus é o novo e vivo caminho. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Existem várias religiões, existem vários tanques por aí. Cada um prega uma filosofia, cada um prega uma verdade,
Tanto que existia um filósofo antes de Cristo chamado Protágoras, que ele pregava o relativismo. Não existe verdade absoluta. Uma coisa pode ser certa para uma pessoa e errada para outra. Mas quando Jesus vem ao mundo na forma humana, ele mostra que tem uma verdade absoluta. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a verdade. E quando ele pregava, ele falava, em verdade vos digo. Então Jesus Cristo é o único que tem poder de levar o homem a Deus. E é o único ao qual nós devemos olhar pelos olhos da fé, sobrenaturais, para que a nossa fé venha a ser exercitada. Esse moço aqui que foi curado, 38 anos, ali, moribundo, esperando o agito das águas, era uma determinada época. Aquele moço recebeu a cura e nem conhecia Jesus. Depois que Jesus se identificou a ele. Mas no momento, a princípio, ele não conhecia Jesus. Mas nós vemos que hoje, Jesus, ele está de braços abertos para salvar. Ele está de braços abertos para entrar com milagre na sua vida. E eu quero dizer, também nesta mensagem, que o maior milagre não é a cura física. Não é. É importante, ter saúde é bom, só que o maior milagre que acontece na vida do ser humano é quando ele entrega a sua vida a Jesus Cristo. Pois Jesus mesmo falou, é melhor ir para o céu com um olho só do que para o inferno com dois. E na cruz do Calvário, Jesus, entre dois ladrões, um ladrão pediu um milagre. Se tu é o Filho de Deus, desça, salva a ti e a nós. Esse pediu um milagre, agora o outro já pediu a salvação. Lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Então é esse milagre que Jesus quer fazer na sua vida. Quem sabe você que está ouvindo esta mensagem, está começando essa noite depressivo, com angústia, com ansiedade, síndrome do pânico. Quem sabe você não consegue dormir sofrendo de insônia, mas eu apresento a você aquele que tem poder de curar essa depressão, esse vazio na sua alma, esse vazio existencial. Quantas pessoas nesse momento estão pensando até tirar a própria vida? E o suicida, na verdade, ele não quer acabar com a sua vida, ele quer acabar com o seu problema. Mas como ele não encontra a solução, ele não encontra a saída, ele atenta contra a própria vida. Mas Jesus, ele fala, há uma saída, há uma esperança. Eu sou aquele que pode lhe dar a vitória. Não atente contra a sua vida. Não fique nessa depressão. Quem sabe você está vendo seus sonhos indo embora, sua esperança. Você tem dito, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais esperança. Esse paralítico aqui, há 38 anos, ele estava ali por estar. Mas ele sabia que sempre alguém ia entrar na frente dele. Mas quando Jesus chegou, mudou a história daquele homem. Aquele homem recebeu 3 verbos. Levanta, toma e anda. Ou seja, 3 verbos, palavra. Jesus não falou, calma aí moço, que eu vou lá no tanque, vou pegar um copo d'água para você, molhar suas pernas para você andar. Não. Ali estava aquele que é maior do que o tanque. Ali estava aquele que é maior do que qualquer ponto de contato. Ali estava aquele que é o autor e consumador da fé, o Filho do Deus vivo. E ele pode fazer um milagre na sua vida nesta noite. Quem sabe você está aí tomando antidepressivos, remédios para poder dormir, remédios para parar de tremer, remédios para tirar essa ansiedade. Mas nesta noite, esta palavra é o remédio. E eu profetizo como ministro de Deus, que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Eu creio que Jesus está entrando com um milagre no seu coração. Se você abrir o seu coração, Jesus vai fazer a diferença. Como ele fala à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei com ele comigo. Convida Jesus, deixa Jesus mudar a vida pela fé. Fé sobrenatural. Você está exercendo a fé natural. Essa todo mundo tem tomando remédio. Não estou dizendo que é para você parar, não. Você exerça a fé natural. Mas se Jesus entrar na sua vida e você exercer a fé sobrenatural, ele é o remédio que vai curar você dessa depressão, dessa tristeza profunda. Quem sabe você só quer ficar dentro desse quarto escuro, sem ouvir a voz de ninguém, esperando a morte.
Mas Jesus, ele fala contigo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Pois lá em Romanos capítulo 5 diz que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Para fecharmos esta mensagem, amigo ouvinte, ainda há uma esperança para você. Ainda há uma solução, ainda há uma saída. Não atente contra a sua vida. Não fique mergulhado no desespero. Jesus, ele vai te dar vitória. Jesus, ele é aquele que tem poder de ligar o homem a Deus. Existem várias religiões, como eu disse. O budismo, criado por Siddhartha Gautama, ele morreu, foi cremado, suas cinzas jogadas no mar. A sua filosofia está aí até hoje, mas ele está morto. Maomé, que fundou o islamismo, também morreu, a sua filosofia está aí até hoje, mas ele está morto. Outros líderes de religiões que morreram, Allan Kardec, que desenvolveu a doutrina espírita, também está sepultado até hoje. Charles Russell, que fundou a Testemunha de Jeová, também está sepultado até hoje. Joseph Smith, que criou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também provou a morte, está morto até hoje. Mas aquele que tem poder de mudar a sua vida também provou a morte. Só que com ele foi diferente. Ele provou e venceu a morte. Ele tem a chave da morte e do inferno. E ele diz que a porta que ele abre ninguém fecha. E a que ele fecha ninguém abre. Ele diz isso à igreja em Filadélfia. E eu profetizo nesta mensagem que se você abrir o teu coração, ele está abrindo uma porta na sua vida. Como abriu para esse homem paralítico há 38 anos. Eu creio que ele ficou maravilhado. E ele vai abrir uma porta para você, porque Jesus não mudou. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vemos lá em Apocalipse que ele declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu não tenho poder para mudar a sua vida. Presbítero Vancler também não tem. Diácono Dias também não tem. Mas aquele que nos enviou aqui nesta rádio, ele tem poder para mudar a sua vida. O nome dele é Jesus. Estamos aí nessa festa da carne, como foi falado aqui pelo presbítero Vancler. Quantas pessoas tendo decepções, frustrações, pessoas perdendo a sua vida, pessoas sendo violentadas. Mas Jesus, ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Ele tem poder de mudar. E que nesta noite, esta palavra venha falar o seu coração. É a fé sobrenatural. É a palavra que promove essa fé sobrenatural. E eu agradeço a Deus e também aos amados irmãos que me convidaram para estar aqui nesta rádio, este veículo de comunicação. Fico muito feliz por estar aqui e poder transmitir uma parte da palavra de Deus. Então, fechando esta mensagem, não perca a sua esperança. Há uma esperança, há uma saída, há uma solução. E o nome é Jesus de Nazaré. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre e perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus.
desde que o aceitei. E da tempestade eu posso. Alô, pastor Geraldo. Alô, a paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Então, pastor, gostaria que o senhor desse aquela participação, né? Fazendo aí um resumo do programa, dando aquela saudação suave, abençoada. Amém, querido. E falar em participação, gostaria de cumprimentar as pessoas que estão participando, estão prestigiando todas as segundas-feiras o programa Conduzindo a Cristo. Amém? Você, querido ouvinte, que está participando do nosso programa e que está ouvindo o programa nesse momento, que Deus possa abençoar rica e poderosamente cada uma de vossas preciosas vidas. Amém? Amém, pastor. E a fé? Olha só, hoje foi um tema, como todas as segundas-feiras, né? Cada segunda-feira é diferente, vem mais rica, vem mais enriquecida para edificar a nossa vida, que somos ministros de Deus, e as pessoas que estão ouvindo também. Nós encontramos 3 palavras inseparáveis, desde o primeiro versículo da Bíblia, lá em Gênesis, até o último versículo, lá em Apocalipse. 3 palavras inseparáveis: fé, amor e milagre. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar fé, amor e milagres de Deus, né? Então, o primeiro tema foi falado sobre a fé, muito bem explicado pelo pastor Rogério, onde ele fez aí, mostrando a diferença entre a fé natural, que é a fé humana, a fé ignorante, né? Que é parcial, as pessoas põem o pensamento positivo ou negativo, né? Uma fé ignorante. E a fé verdadeira, que é a fé sobrenatural, a fé divina, né? E a fé verdadeira, ela sustenta as bênçãos de Deus, né? Porque ela é a filha do conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que à altura, ou seja, em concordância com a sua veracidade. E a medida de fé, ela é repartida por Deus a cada um, né? De acordo com o conhecimento e a confiança que nós temos na sua palavra, né? Então, vamos assim fazer essa diferença, né, da fé verdadeira. A fé verdadeira, ela vê, ela enxerga o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. E para essa fé sobrenatural acontecer, a gente tem que saber distinguir uma da outra, né? Você vê, o pensamento, né, que é a fé ignorante, né? O pensamento, ele cria, ou positivo ou negativo. A vontade, ela atrai. Eu devo fazer ou não devo fazer? Agora, a fé não, ela realiza, ela traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Então, a fé sobrenatural é algo muito rico. Aliás, a palavra de 2 letras que expressa a maior riqueza que um ser humano pode possuir, pode conquistar, é a confiança absoluta na palavra de Deus, né? Então, a fé também tem os seus propósitos. Eu encontrei na Bíblia 7 propósitos da fé. O primeiro deles, a perfeição espiritual, conhecimento espiritual, segurança espiritual, gozo espiritual, transformação espiritual, prosperidade espiritual e edificação espiritual. Então, a fé é muito preciosa, a fé sobrenatural. Amém? Amém, pastor. E na ilustração da vida, que foi explicada pelo Diácono Dias, falou sobre a diferença entre o amor de pai e o amor de Deus. O amor de pai, o amor humano, ele acaba um dia, né? Vai terminar por causa da primeira morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Agora, o amor de Deus, o amor divino é para sempre. E para fechar aí o nosso resumo, a mensagem lá em João, capítulo 5, que fala da cura do paralítico de Betesda, né? Então você vê lá a diferença da providência, da dependência humana e da providência e a dependência divina, né? Então, muitas pessoas buscam a cura dependendo dos homens, né? Eu louvo a Deus pela medicina, claro que a medicina é de Deus, Deus tem inteligência. A Lucas, que escreveu o livro né, da Bíblia, né? Ele era médico, né? Mas acima da dependência humana, da providência humana, está a dependência de Deus. Então, entre você ficar curado de uma enfermidade e salvo para sempre, a melhor escolha é a salvação. Então, meu querido ouvinte,
que você possa buscar, mas de uma maneira muito preciosa, de uma maneira assim valiosa. Você não tem como comparar com nada, absolutamente nada, a salvação da sua vida. Então, meu querido ouvinte, a tua vida é muito preciosa. Corra para Jesus e aceite Ele como teu único e suficiente Salvador, e você vai viver para todo sempre. Amém? Amém, pastor. Obrigado pela sua participação. E vamos agora à oração da fé. Oração da fé. Mediante ouvintes a esse tema, esse programa de hoje, eu gostaria que você exercitasse a sua fé. Se você tem o costume de colocar um copo com água, não coloque hoje. Hoje você aprendeu que não precisa de ponto de contato. Amém? Temos a Antônia Pereira Carvalho. Ela está enferma, uma virose aqui do Parque Hotel, né? Então, tenha fé, irmã Antônia. Você que ligou para cá, que o Senhor, Ele vai entrar com providência na sua vida. Meu querido ouvinte, põe a mão sobre o seu coração, no ato de fé. Põe a mão no seu coração, porque do coração procede a intenção da alma. E que a intenção da sua alma seja agora você ligar seu pensamento em Deus através da fé, dessa fé sobrenatural que o Senhor, Ele vai agir agora em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi pregada, Jesus. Foi pregada que onde Tu chegas, chega a misericórdia, chega a cura, chega a fé sobrenatural. Senhor Jesus, eu sei que há pessoas nesta hora nos ouvindo, pessoas que não estão nem aí para o carnaval porque tem um desespero na casa. As pessoas não têm alegria. Eu sei, meu Deus, que lá aquilo tudo é fachada. Aquilo tudo é só uma aparência. Na verdade, a quarta-feira de cinza já está chegando, Senhor. Mas, ó Deus, que o Senhor entra com providência agora. Que se tiver algum ouvinte, Deus, com esta fé espiritual, crendo, que ela possa receber não só a cura da enfermidade, a Antônia que ligou agora, mas aquilo que é mais importante, que é a salvação em Cristo Jesus. Que os corações possam ser abertos, que crendo recebam esta salvação. Eu creio, Espírito Santo, que numa data tão promíscua, numa data onde nós vemos que o império da carne está tão à flor da pele, aleluia, que há pessoas sedentas por uma vida espiritual, pessoas que estão sedentas, não pelo pão que perece, mas o pão da vida que é o Senhor. Que nessa noite, se o Senhor encontrar alguém com fé, por trás dos receptores, dos rádios, que eu possa fazer uma grande obra. Sim, Pai, nós te oramos, agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Conduzindo a Cristo. Estamos chegando a mais um término do programa. Agradecemos a Deus por isso. Agradecer a presença do pastor Rogério, nosso professor também seminarista, né? Uma honra para nós, ele deu aula ali no canal, agora está dando no médio. E quem sabe mais para frente, né, até um bacharel, né, irmão? Deus é que sabe. Quero mandar um abraço para a irmã Georgina, irmão Marcos, aí que está nos ouvindo, Diácono Zés, um abraço aí a todos vocês. E fiquem na paz do Senhor, que Deus possa vos abençoar. Um beijo para minha esposa e meus filhos. Amém. Também dá um beijão aí para minha família aí, né, todos que estão nos ouvindo e para toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer ao presbítero Vancler, Diácono Dias, pelo convite tão amável. Me sinto honrado. E também quero mandar um beijo para minha esposa, Silvana, meus filhos, Renan, Rogério Júnior. Deus abençoe. Minha irmã Renata e meu sobrinho Eric, que estão na escuta. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus
Conduzindo a Cristo.